Olá, leitores, meu nome é Arthur e no vídeo de hoje então vamos conversar sobre o mangá Ring, o Chamado. Então, sem mais delongas, e bora lá para o vídeo de hoje. Bem pessoal, para o mês do Halloween deste ano aqui do canal, eu pretendia trazer 3 vídeos relacionados a essa temática, durante esse mês, principalmente durante essa última semana do mês. Mas como eu fiquei doente aí por uma semana, e para piorar eu estou cheio de coisas para fazer relacionadas à escola, eu não consegui ter tempo então para gravar esses vídeos, mas de qualquer forma eles vão sair, mesmo que atrasado, fora aí do timing, do mês do Halloween, eles vão sair. Então o primeiro deles é Ring, que tá saindo na semana certa, na semana do Halloween, então vou conseguir aproveitar aí a data. Mas já vou avisando aqui para vocês que os próximos vídeos relacionados a essa temática aqui do canal, que provavelmente vão sair um pouco atrasados, vai ser a resenha de Turma da Mônica Jovem número 39, Histórias de Arrepiar. E eu também vou comentar sobre algum conto de Edgar Allan Poe, que está dentro dessa coletânea aqui da Companhia das Letras de Histórias Extraordinárias. Mas bem, sem mais delongas, vamos ao que interessa, que é conversar sobre o mangá Ring, o Chamado. Originalmente lançado lá no Japão no ano de 1999, os 2 volumes de Ring foram trazidos aqui no Brasil pela editora Conrad entre os meses de setembro e outubro do ano de 2005. Ambos vieram custando com um preço de capa de R$ 13,90 no formato 13,5 por 20,5 centímetros, capa fosca, papel offset com páginas coloridas, média de 170 páginas por edição, e uma encadernação ruim, tá gente? Eu não gosto da encadernação deste mangá, pois a cola dele, além de ser aparentemente mal colada realmente, o mangá ele faz barulho, então quando você está manuseando ele é difícil de manusear, então isso acaba atrapalhando na sua experiência de leitura. Inclusive o meu volume 1 está com as páginas praticamente já caindo, então realmente isso é um ponto aí bem negativo deste mangá. De qualquer forma, para a época, este era um formato bem diferente aí para os mangás, A gente tem que lembrar que esse é um mangá que foi publicado em 2005 e nesta época era muito comum que os mangás fossem publicados aí em papel jornal ou até mesmo em meio tanco, Então a Conrad de vez em quando trazia mangás aí neste formato um pouco diferente e geralmente eram mangás assim que não eram tão conhecidos pelas pessoas, como é o caso deste. Bom, quando você vai olhar a capa, aqui tem o nome do autor e do roteirista. No caso, o autor ele é o Koji Suzuki, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, de qualquer forma vai estar aparecendo o nome dele corretamente aí na tela. Ele é responsável então por ter escrito o livro de O Chamado, que acabou inspirando o filme japonês longa-metragem, que foi lançado no ano de 1998. O Hiroshi Takahashi, ele ficou responsável então para fazer a adaptação desse roteiro para este mangá. Lembrando que as ilustrações aí ficam por conta do Misao Inagaki. Bom, creio eu que você já deve ter ouvido falar pelo menos uma vez na sua vida sobre o famoso filme de terror O Chamado, ou então da personagem Sadako, mais conhecida por aqui como Samara, a garota que saía de dentro da televisão. A maioria das pessoas devem conhecer essa história pelos filmes hollywoodianos, sendo que o primeiro deles foi lançado aí no ano de 2002. Acontece que antes dele existiu uma produção japonesa feita em 1998 que serviu de inspiração para os filmes estadunidenses. Bom, eu devo admitir que eu nunca assisti nenhuma das versões do filme, o que é uma vergonha, mas eu devo mudar isso futuramente. Pelo que eu ouvi falar, esses mangás aqui, eles adaptam de forma bem fiel aí aos filmes, com algumas alterações aqui ou ali, mas como eu não assisti o filme, como eu já havia dito antes, eu não posso afirmar isso aqui para vocês. Bom, sobre a história de O Chamado também, eu acredito eu que muitos já devem conhecer o plot principal aqui dessa história, que ele basicamente gira em torno aí de uma fita cassete amaldiçoada. Bom, no início aqui da história a gente acompanha um diálogo entre a Tomoko e a sua amiga Masami. A Masami então vai dizer a Tomoko que ela conhece uma lenda aí, uma história que existe baseada numa fita amaldiçoada, onde a pessoa que assiste a essa fita, uma semana depois, ela acaba morrendo. A Tomoko vai acabar ficando um pouco preocupada com isso, isto porque alguns dias antes, mais especificamente uma semana antes, ela havia ido a um chalé junto com seus amigos e lá dentro eles assistiram um vídeo muito estranho, que estava dentro de uma fita cassete. Bom, e dito e feito, ela vai acabar morrendo, vai acabar sendo pega aí pela maldição, e quem vai começar a investigar a morte dela será Reiko, a sua tia. Reiko vai ser a protagonista aqui desta história, ela é uma jornalista investigativa, ela vai acabar encontrando esta fita e vai assistir a este vídeo super bizarro, e ela acabará então aí sendo pega pela maldição.
Para ajudá-la na investigação, ela vai acabar chamando então o seu ex-marido, ele vai acabar também pedindo para assistir a fita, ela vai tirar uma cópia dessa fita cassete, ele vai acabar também assistindo ao vídeo e automaticamente ele também será pego pela maldição. A partir de então, eles têm 7 dias para tentar fazer essa maldição ser quebrada com eles. Acontece que a Reiko não contava com o fato de que seu filho também iria assistir a essa fita e também seria pego aí pela maldição. E é a partir daí que ela se desespera mais ainda e começa aí uma história de mistério eletrizante entre esses 3 personagens. Comentando agora um pouco mais sobre a minha opinião, não é a primeira vez que eu leio este mangá e também não é a primeira vez que eu comento sobre ele aqui no canal. Eu não sei se vocês se lembram, mas em 2018 eu fiz um vídeo dedicado a ele aqui. E na época, né, os mangás não eram meus, eu acabei pegando emprestado da biblioteca municipal que tem aqui na minha cidade. E naquele tempo eu havia gostado do mangá, mas com algumas ressalvas, e devo dizer que a minha percepção sobre ele não mudou muito após essa releitura. Creio eu que esse mangá vai funcionar para você que, como eu, não conhece nada sobre essa história. Mas mesmo assim eu confesso que não fiquei aterrorizado em nenhum momento com essa leitura, e existem algumas cenas mais fortes aqui ou ali, mas nada muito exagerado. E eu acho que isso acontece devido a como é feita as ilustrações aqui dessa história, e vamos conversar sobre ela agora. Pelo fato de, diferente dos filmes, os mangás não possuírem sons para dar uma atmosfera mais aterrorizante, né, para a história, a arte nos mangás de terror possui um papel de extrema importância na minha concepção, pois vão ser por meio delas que a gente vai se assustar. Um ótimo exemplo disso é o Junji Ito, que só de olhar as ilustrações das suas obras como Uzumaki ou Tomie, o leitor se sente incomodado ou assustado. Infelizmente não é o que acontece aqui. Os traços eles deixam a desejar, não nos transmite uma atmosfera densa que o enredo quer que acreditemos que exista. E claro, que tem uma cena aqui ou ali que o Misao Inagaki consegue fazer com que as ilustrações nos assombrem, principalmente aí nas cenas de close dos rostos dos personagens, que ele demarca bem aí as expressões deles. Mas são raros esses momentos. De qualquer forma, as capas dessas edições nacionais aqui são muito bonitas, eu acho que elas transmitem aí esse ar de terror, esse ar de mistério realmente que o miolo deveria também transmitir aqui no mangá, mas que infelizmente não repassa isso para o leitor. Concluindo, se você está à procura de um mangá de terror que não dá tanto medo assim, na verdade esse mangá aqui eu colocaria ele mais como um mangá de mistério, e que você quer ler só para descontrair, ou se você é muito fã da franquia de filmes do Chamado, eu acho que você talvez curta esse mangá aqui. Está longe de ser um dos melhores mangás de terror que eu já li, mas mesmo assim é uma leitura agradável e bem fluida. Se eu tivesse que dar uma nota aqui para esse mangá, eu daria 3 de 5 estrelas. E é isso, pessoal, essa é a minha opinião e essa é um pouquinho da história de Ring, o Chamado. Diga aí embaixo nos comentários se você já leu esse mangá, ou se já assistiu aos filmes, ou se já leu o livro em algum outro idioma, né, já que ele não foi publicado aqui no Brasil. Comentem as suas percepções sobre essa história aqui embaixo nos comentários. Eu vou ficando por aqui, até uma próxima e tchau!